Oh, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Aguardando mais uma live aí, esperando o Newton, que vai falar sobre o livro sobre portos. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Que ótimo. Então, é uma happy hour, né? Não deixa de ser uma happy hour a gente conversar sobre portos e terminais. Vai ser muito interessante, um assunto extremamente estimulante. Happy hour diferente, né? Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai trazer aí o Newton. O Newton é professor da Universidade Federal Fluminense. Eu conheço o Newton desde a fundação, desde a época da FDTE, Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, que é uma fundação de apoio à Poli, na USP. E lá tem a engenharia naval e o Newton trabalhava na engenharia naval e foi lá que a gente se conheceu. Exato. E, e aí, ao longo desses anos todos, a gente sempre conversou, sempre falou, e recentemente até eu estive com ele num curso sobre gestão portuária, e nesse curso ele comentou comigo do livro, e aí o livro acabou de ser lançado, né? Agora no final do ano. É um livro que tem 16 capítulos. Ele vai falar um pouquinho sobre cada capítulo. Assim, dá uma geral, né, sobre o livro, porque ele pode ser tanto fazer o download na internet ou comprar ele físico, né? Ele já tem o livro encadernado, assim. E então é interessante até, né? Porque de repente alguém tem interesse em comprar o livro e pode fazer pode fazer o download, né? E, e aí é interessante conversar um pouquinho sobre o livro, contar o que que é cada capítulo, no sentido de explicar, assim, cada capítulo, o que que foi falado, né? Sobre a gestão portuária, do planejamento à gestão portuária, a operação propriamente dita. E realmente é muito interessante. Tem um dos capítulos que tem o Dr. Agripino, capítulo 8, que é uma referência na área de direito portuário, direito marítimo, muito interessante. Eu acho que vocês todos vão gostar. Eu estou aguardando o Newton, vamos ver aí ele ele entrando, a gente começa. E o livro, a área, a gestão portuária é muito interessante, né? Se a gente pensar que é praticamente 90% aí da, do transporte de cargas no mundo é feito via marítima, né? A gente pensa que o porto, a gente sabe, a gente entende que o porto é realmente muito interessante. Então, nesse sentido, vai fazer uma diferença muito grande a gente ter uma bibliografia que possa ajudar na hora de um trabalho, de um estudo. Então, é muito interessante, porque o porto, o transporte marítimo, né, esse modal, ele ele é o único que depende de um outro modal, também tem esse aspecto, né? Então, isso dentro dos modais, né? O aéreo, rodoviário, ferroviário, dutoviário e o aquaviário, ele é o único que depende de um. Ó, o Newton tá entrando. Exato. Olá, Boa no- Marta.
Tudo Tudo bem? bom? Tudo em Deixa ordem, eu, e você? deixa eu ajeitar aqui. Faz Desculpa parte. desculpa um pouquinho o atraso. Não, imagina, isso faz parte. É happy hour, Tom. Eu estava tentando aqui me encontrar com a página, tudo certinho. Aí me deu um pouquinho de trabalho, mas a gente conseguiu aqui chegar certinho. Deixa eu só ajustar aqui o celular para ficar legal aqui. Com Me certeza. escuta, me É escuta happy bem? hour. Eu tô bem, e você? Tudo bem também. Que bom. Então, é happy hour, Ah, então tá bom. Fica não mais, é? a gente fica mais tranquilo assim. Com certeza. Newton, eu estava explicando que conheço desde a fundação, né? Uhum, E, e lá na Engenharia Naval da USP. E depois a gente fez agora recentemente o curso de gestão portuária. Boa uhum, noite, Renata. E aí é assim, muito interessante o livro, né? Hoje até eu estava, antes da live, eu estava dando mais uma olhada. uhum. E interessante que assim, né? De 16 capítulos, praticamente 45% do livro foram capítulos seus, né? Sim, sim, sim. Então, parabéns aí mais uma vez. E Obrigado. muito interessante. E aí eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho assim, né? Eu queria agradecer, inclusive, a presença de todos e sua também, óbvio. E aí eu queria falar um pouquinho de cada capítulo. E eu dei até uma Uhum, olhada deles, né? Muito interessante, porque são 16 assim, de vários assuntos, entra desde a história até a parte de né, tipos de portos e até falando do futuro, né? Que eu acho interessante. Mas é isso, sim. viu? A palavra está com você. Ah, obrigado, Marco. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o seu convite, né, para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre o lançamento do livro, né? É um livro que a gente demorou mais ou menos 2 anos e meio para ele ficar pronto, né? Inclusive, você viu que são 175 páginas, né? Tem bastante coisa que foi escrita ali e demandou bastante tempo e atenção de todo mundo, né? E como a frase que eu comecei utilizando para abrir o livro, né, é que um livro não se faz sozinho, né? É um coletivo de ideias em que a gente vai aglutinando conhecimento e ideias de várias pessoas. E nesse sentido, os coautores também fizeram um papel muito importante, né? Porque o tema é muito amplo, né? E a gente não conhece tudo. Então a gente entendeu que era importante ter a participação de outras pessoas que pudessem agregar com o conhecimento e a gente entregar uma obra que pudesse aí servir de base, né, para os alunos, pudesse servir de base para os profissionais, né? Porque ao longo do tempo a gente foi vendo várias perguntas que sempre se repetiam, né? Então, o que a gente tentou fazer? Escrever um livro para responder essas perguntas, né? E aí, a ideia principal, então, é que o livro ele sirva como um norteador, né? Para que os interessados no assunto possam ter um guia, um book, por exemplo. Se você nunca ouviu falar de Porto, você vai entender um pouquinho lendo o nosso livro. Né? Se você já entende, já conhece muito de Porto, talvez você vá aprender um pouquinho mais também lendo o nosso livro, ou vai ter a condição de fazer uma análise crítica e depois sugerir que a gente inclua, ou numa próxima versão, mais alguma coisa que a gente não incluiu nessa versão. Então, a ideia desse livro, justamente, ele é bem amplo, né, porque a gente tentou cobrir todos os aspectos hoje que tangenciam a discussão do ambiente portuário, né. Então, o primeiro capítulo, né, começa com uma pergunta, né, qual a diferença entre portos e terminais, né. Então, essa é a primeira pergunta que norteia o livro, né. E isso é um ponto extremamente importante, né, porque é questão conceitual, né. Então, porto é um conjunto de terminais numa mesma região circunscrita. E um terminal pode estar dentro de um porto organizado ou não. Pode ser somente um terminal de cargas, né, de exportação ou importação de carga privado, né, privativo, ou pode estar dentro da área pública, dentro do porto organizado, por meio de uma concessão.
né? Então, é importante a gente trabalhar. O primeiro capítulo a gente traz conceitos, né? Conceitos baseados na literatura, conceitos baseados dentro de um alicerce que vai garantir que você lendo, você vai começar a fazer o link, né? A gente explica até a origem da palavra portos, né? Por que tem a origem da palavra, da onde ela se origina, enfim. E aí a gente vai construindo esse pensamento. E o próprio capítulo 1, ele discute também a questão dos tipos de portos que existem, né? Como eu comentei com vocês, o porto organizado, o terminal privativo, né? Quais são os modelos que hoje a gente tem operando no Brasil. Então a gente mostra isso, mostra um pouco da evolução das cargas, né? A gente tem um fenômeno muito interessante no Brasil, pela sua própria vocação de ser um grande exportador de commodities. Então a gente vê esse fenômeno refletido nos portos, né? 95% das nossas cargas de exportação passam pelos nossos portos. Então isso mostra a grandeza do setor, né? E como esse setor ele é importante para a economia nacional, né? Então isso é isso que a gente procurou mostrar para o leitor no capítulo 1, né? Dando esse panorama, dando esse norte para aquele que queira se inteirar e conhecer o assunto. No capítulo 2, aí a gente já entra com uma questão um pouquinho mais técnica, né? Então a gente começa a discutir a questão do planejamento portuário, né? A gente tem que pensar no planejamento, né, em várias questões que são extremamente importantes, né? A primeira delas é a demanda, aonde vai vir a minha carga, aonde eu vou ter carga para movimentar no terminal. Então essa é a primeira coisa que a gente explica, né, que a demanda é um parâmetro muito importante, porque existem algumas cadeias logísticas que elas estão consolidadas, que são os donos da carga, ou seja, por exemplo, o minério de ferro é uma cadeia consolidada, porque as empresas que operam o setor de minério de ferro no Brasil, elas têm a mina, têm a ferrovia, têm o porto, então ela é uma cadeia, né, que ela é organizada para que você possa dar um fluxo dessa carga, mas você tem a garantia da carga. Então, você tem uma demanda que você prevê que você vai movimentar com aquele recurso berço do terminal portuário, né? O setor de grãos, por exemplo, é outro também que você tem uma cadeia bem organizada, né, onde você tem o dono da carga, que depois vai se utilizar alguns dos seus próprios terminais para fazer o escoamento dessa carga, outros utilizam de terminais terceiros, enfim, mas você tem aí cadeias já estruturadas com demandas e contratos pré-estabelecidos que garante uma previsibilidade de movimentação de carga. E a gente tem também a figura dos prestadores de serviço, né? São aqueles terminais que aí vão ter que ir ao mercado e buscar carga. E aí que passa a ser um critério, uma questão um pouquinho mais sensível, né? Porque você precisa ter a garantia da carga para que você possa movimentar. E isso tem um passo mais lento do crescimento da movimentação, porque depende das variáveis econômicas, depende da demanda, né, que o mercado está disponível e aonde você vai capturar essa carga para o seu terminal. Então, esse capítulo a gente trata isso do planejar, né? Então, tenho a ideia, quero construir, quero investir, vou aumentar minha capacidade, eu preciso olhar para a demanda, preciso olhar para os acessos, como que a carga vai chegar, como a carga vai sair, onde estão os meus acessos, qual a disponibilidade de acesso que eu tenho? Tenho boas rodovias, tenho ferrovia, não tenho, se eu não tenho, como que eu tenho que pensar o meu projeto em relação a isso, né? Então a gente trata também essa discussão, lida com a questão posterior também de falar um pouco de layout, né? Como que os modais vão também, de certo modo, ter uma influência sobre o layout do porto, né? Ou do terminal, o acesso portuário, né? São as questões chaves que qualquer interessado em planejar um porto precisa considerar, né? Nós temos os aspectos ambientais, né, que são os aspectos extremamente importantes, que você já tem que, no planejamento, já prever todas as variáveis ali que envolvem a questão ambiental, que pode ser ou não um entrave para o seu projeto. Então, o interessante é sempre que você já no início da concepção já tem alguém fazendo uma análise ambiental da área onde você quer instalar, de uma eventual dragagem que você vai precisar realizar, enfim, todas essas etapas, né, precisa já estar dentro do planejamento inicial de quando se pensa no terminal portuário, né? Aqui no estado de São Paulo, né, Newton, a gente tem, por exemplo, a CETESB, né, que você precisa de uma licença
prévia, depois a licença de instalação e depois a licença de operação, né? Justamente para empreendimentos desse tipo que você tem um impacto muito grande, né, dentro da área ambiental. Então, o porto deve seguir a mesma linha, né? O porto pelo CONAMA, né, ele é classificado como uma atividade potencialmente poluidora. Em função disso, ela precisa ter licenciamento ambiental. Né? Então, você vai ter que ter o IARIMA, né, direitinho, vai ter que ter todas as licenças, como você bem colocou. Né? Então, isso é a base do processo. Então, você vai precisar ter isso. Então, é muito importante, né, que no planejamento você já tenha alguém ali pensando nisso. Quer dizer, olha, como que a variável ambiental eventualmente pode impactar no meu projeto, até do ponto de vista de tempos e prazos para você conseguir essas licenças, né, para que você possa fazer a implementação do terminal. Então, isso é um ponto que tem que estar sempre no radar daqueles que pretendem operacionalizar essa atividade. Né? Então, a gente trata disso no capítulo 2, né? Encerra esse capítulo justamente com essa discussão, né, com a questão dessas variáveis e como elas se interrelacionam, né, e como é importante para o tomador de decisão já ter essa previsibilidade. O capítulo 3 foi escrito pelos professores da Universidade de La Coruña, colegas nossos, que deram para a gente uma grande contribuição, falando bastante sobre a questão Governança. Da governança portuária. É que são muitos capítulos, agora deu um branco. Da governança portuária, né? Então, eles trataram muito bem essa questão da governança portuária, olhando, é que eu estou sem a referência aqui, está só de cabeça. Então, eles trataram muito bem essa questão da governança portuária, olhando todos os países da América Latina, né? Como que se deu essa governança ao longo do tempo. Esse é um capítulo achei muito legal, assim, porque traz no tempo para a gente, né, como que se deu essa evolução, né, dessa questão da governança portuária e como ela é importante, né, para que você possa entender, né, exatamente no tempo os modelos que foram implementados em cada um dos dos países aqui em torno do Brasil, né, e como também o modelo que se estabelece hoje no Brasil. Isso foi tratado nesse capítulo com bastante profundidade, né, e ao final eles traçam um panorama, né, olhando o cenário internacional, comparando também com a relação que você tem, não só Brasil, mas com outros países da América Latina e Europa. Então, é uma contribuição muito interessante, porque o ambiente ele é dinâmico, né? Esse é um ambiente de negócio dinâmico, e você precisa acompanhar e entender essas nuances que a gente tem aí ao longo do tempo. Então, eles contribuíram de uma maneira fabulosa com esse capítulo, né, que nos traz esse resgate histórico, né, do que aconteceu ao longo do tempo e o que eventualmente pode ser tendência de futuro do ponto de vista dessa questão mesmo da governança. Já o capítulo 4, né, aí foi escrito pelo nosso amigo Léo Tadeu Robles, ele tratou a questão do transporte marítimo, né, mas com um olhar da economia marítima. Então, como economista, né, e ele também foi o tradutor do livro do Stopford, um livro muito bom de economia marítima, então ele fez um capítulo, né, conosco, trazendo um pouco dessas variáveis que envolvem a questão do transporte marítimo, né, nas suas diversidades, também envolvendo a questão da lei de oferta e demanda, né, na questão dos modelos que você tem hoje operando no mundo, né? Então ele faz um retrato muito interessante disso, dá uma pequena ideia já de tendências de mercado, que o mercado está como ele está se posicionando, né? Um trabalho bem atual. Então, isso, claro, lembrando que o texto foi feito antes do Covid, pós-Covid. Durante o Covid teve algumas mudanças que não foram capturadas, obviamente, pelo livro, e o pós-Covid deve ter uma outra realidade ainda, que talvez na segunda versão já esteja aí alterado ou adaptado a contemplar o que aconteceu posteriormente ao Covid, né? Mas ele traz essa questão da economia marítima também com bastante profundidade no seu capítulo, né, mostrando essas tendências, mostrando como que a lei da oferta e da procura, ela rege o transporte marítimo, né? Ou seja, se você tem uma oferta de transporte muito grande, né,
os preços caem, né? Quando a demanda aumenta muito e a oferta diminui, o preço do transporte sobe, né? Então, isso é um ponto que é extremamente interessante, todas as variáveis ali que estão implícitas nesse processo, ele trata com bastante profundidade. No capítulo 5, você tem alguma pergunta? Não tenho não. Enquanto não. Então, se você olhar ali, você vai ver que são vários, são bastante capítulos, né? No capítulo 5, aí esse foi um capítulo que eu fiz questão, assim, escrevi com bastante carinho, né? Porque a questão do transporte fluvial no país é uma coisa muito importante para nós, né? O nosso país é um país fluvial, nós temos mais de 42 mil quilômetros de vias potencialmente navegáveis, né? E a gente tem pouca literatura falando sobre transporte fluvial. E o transporte fluvial no Brasil, ele é muito pouco ainda explorado com o potencial que tem, e isso também não foi muito bem retratado na literatura, né? E ele tem uma diversidade muito grande porque o país ele tem uma extensão continental, né? Então você tem, por exemplo, hidrovias como a Tietê-Paraná, que são hidrovias com reservatórios, né, que tem um comportamento de transporte específico, com barragens eclusas, né, aonde você vai vencendo os níveis, né, do nível d'água, em função dos barramentos. E, em contrapartida, você tem, por exemplo, na hidrovia do Paraguai-Paraná ou na hidrovia do Rio Madeira, do Tapajós, né, lá do Tapajós, você já tem rios de corrente livre, ou seja, que você não tem barragem. Então, o comportamento da hidrovia muda de um cenário para outro, né? E isso é um parâmetro extremamente importante que tem que se considerar no projeto, né? E a gente fala isso com bastante propriedade, porque nós participamos de alguns projetos ao longo do tempo, né? E vimos, né, que quem é da região norte, por exemplo, conhece essa variabilidade do nível da água e sabe como isso afeta qualquer projeto de transporte hidroviário. Mas quem saía do Sudeste para tentar pensar um projeto lá no Norte, não tinha essa visão, não conhecia. Imaginava que o sistema funcionava de uma maneira diferente. Então, o livro também, nesse capítulo, né, eu retratei isso, uma ideia de que, para nós que estamos no Sudeste e estamos longe do que acontece no Norte, dos seus regimes hídricos, né, como varia a hidrologia, né, a pluviometria, enfim, a gente retrata isso no livro de uma forma de que agora o leitor vai poder, então se eu estiver considerando rios corrente livres, Amazônia, eu tenho essas variáveis aqui, são variáveis específicas que precisam ser tratadas numa natureza de projeto desse tipo. Se eu tiver rios como o Rio Tietê, né, que tem ali as barragens, enfim, você já trata de uma outra maneira. Então, isso foi uma coisa interessante que a gente quis colocar nesse capítulo, né? E da própria forma, né, de como nós também tratamos a questão aí mais específica do transporte fluvial, com as suas características das suas embarcações de passageiro, das suas embarcações de carga, que são os comboios de empurro, né? Que hoje já transportam, em alguns cenários, quase 50 mil toneladas por viagem, né? Foi uma conquista muito grande para a navegação fluvial brasileira. Então, não tinha como a gente não retratar isso num livro que fala de portos e terminais e não tratar a questão do transporte fluvial, com as suas características, eventuais simplicidades em relação ao transporte marítimo e aos portos marítimos, mas que merecia um destaque muito grande aí na literatura, e isso a gente contemplou nesse livro, né? E trouxemos até a ideia, do ponto de vista de projetos que foram pensados com tecnologias um pouco mais desarrojadas para exportação de cargas como minério, como grãos e hidrovias aqui no Brasil, né? Então, são dicas que a gente deixa para que o projetista, né, pense fora da caixa em algumas situações que possam eventualmente ser propícia de serem implementados, reduzir custo, enfim. Então, a gente discute um pouco dessa questão nesse capítulo. É um capítulo grande, ele tem acho que umas 100 páginas, um pouquinho mais, que ele merecia realmente a gente tratar a questão fluvial com um certo carinho. Esse foi o capítulo 5, né? O capítulo 6... você quer fazer algum comentário? Só vou aqui ler o nome do capítulo, né? Estruturas portuárias marítimas e fluvial. Também deve ser um complemento do anterior, talvez?
Sim, esse capítulo eu escrevi em conjunto com o engenheiro Felipe Jorge, né? Que inclusive Felipe Jorge foi meu aluno e do Léo Robles, que escreveu o capítulo 4 em 2010, no curso de formação para engenheiro portuário. Ele foi nosso aluno. Né? 10 anos depois ele escreveu um capítulo com a gente, né? Então, isso é uma coisa muito bacana. Para o professor, o legal é isso, né? Você vê o aluno crescer e depois ele vai, ele está fazendo doutorado agora, enfim, e deu uma contribuição com a vivência prática dele de projetos que ele vivenciou também nessa questão hidroviária, na questão marítima, né? E esse é um capítulo que a gente pega na base da literatura, do guia da literatura e traz como insight, né? Claro que tem uma literatura específica onde o leitor vai poder se especializar, fazer todos os cálculos, tal, mas a gente traz num capítulo enxuto, né, os pontos que a pessoa, né, o projetista, ou mesmo o planejador de um novo terminal, ou de um terminal já existente, precisa considerar, né? Precisa considerar, por exemplo, questão de batimetria, né? Questão de maré, de correntes, de ondas, né? Então, todas essas variáveis, que são variáveis extremamente importantes, que pode alterar a configuração do terminal, que pode onerar do ponto de vista de custo do terminal, a gente procurou trazer nesse capítulo e tratar um pouco também de alguns casos reais que a gente viu, né? Por exemplo, tem uma situação ali que eu falo de um caso, né, que um projeto que nós participamos, em que estava sendo previsto uma ponte de 6 quilômetros da costa até do mar, né, saindo do mar, offshore, né, com um quebra-mar, enfim, uma ponte para que você evitasse ter que fazer dragagem, porque a área tinha baixa profundidade, você ia receber navios de mais ou menos 18 metros de calado, e aí você tinha que avançar dentro do mar, mas a região era uma região rasa, então a ponte de acesso teria que ter 6 quilômetros, né? E aí você faz toda uma análise de trade-off, de custo, quanto custa dragar, quanto custa construir a ponte, manter, né? E aí foram feitas várias interações do projeto e essa ponte se reduziu no projeto para 4 quilômetros, já dava viabilidade. Esse foi um projeto bem bacana que a gente participou e a gente narra um pouquinho como foi essa discussão, né? Como foi ter ido o pessoal da empresa no Canadá, discutir com eles, trazer alguns insights de como poderia, então, essa questão, né, de infraestrutura, ela teria um impacto no custo operacional, na questão da manobra de atracação, desatracação dos navios, enfim. Então, tudo isso foi discutido nesse projeto. A gente narra um pouquinho como que foi ali, que a coisa aconteceu e como que se deu ali o trade-off. E tem outros casos também que a gente acabou dando uma pincelada. Então, esse é um capítulo bem interessante, que é o dia a dia de quem pensa, quem já tem um terminal que já está implementado e precisa fazer uma expansão. Você tem que levar em consideração uma série de variáveis. E para quem não tem ainda o pleno domínio disso, ou não está nessa área, esse capítulo ele vem para elucidar e a pessoa poder entender por que determinadas decisões são tomadas em relação a isso, né? Então, a gente encerra aí o capítulo 6, a pincelada dele. É bem grande mesmo o livro. Desculpa, Nilton, mas a gente vai. Mas a gente pode até montar outra, porque a gente já está passando. Dá para falar sobre tudo, rapidinho. E a gente não está na metade do livro. Agora é o capítulo 7. Capítulo 7. Operações portuárias. Esse é o capítulo também que eu escrevi, que é um capítulo que eu acho que é quase o coração do livro, né? Porque tudo isso que a gente falou vai redundar na operação portuária. Porque o que interessa no porto é o navio entrar e sair, carregar e descarregar o mais rápido possível, da maneira mais eficiente possível, e que os custos sejam os menores possíveis, de modo que você possa maximizar o lucro da operação para todos os players ali envolvidos, né? Então, nesse capítulo, a gente trata inicialmente, né, mostrando qual que é a importância da operação portuária, né, traz a visão para o planejador de como pensar nessa questão de quando ele for operar, né, porque até então você pensa, planeja, entende o que é o porto, planeja, depois você vai olhar o que você vai construir, depois vai chegar um momento que você vai operar, ou seja, aqueles passos das licenças ambientais que você entende que tem um encadeamento aí, primeiro eu planejo, penso, depois eu vou atrás das licenças, vou fazer um projeto, e agora chegou a hora de operar. Então, na hora de operar, eu tenho mais desafios, né? Porque entre você pensar e planejar e construir, 5 anos, 7 anos no máximo,
mas depois você vai ter pelo menos mais 25 para você operar. Aí que está o grande desafio da questão. Se o projeto não for bem feito, você pode ter problemas depois lá na hora de operar o terminal. Então, a gente trata isso, apresenta quais são os tipos de navios que existem, né? Os tipos de carga, que é extremamente importante. Um pouco das cargas que você viu no curso que a gente deu, né? Ali a gente aprofunda um pouco mais. Trata a questão exatamente dos indicadores da operação portuária, porque a gente tem que monitorar a operação para saber se essa operação está sendo bem feita ou não. Então, a gente entra a fundo nessa questão de como monitorar esses indicadores, né? E, posteriormente, a gente começa a avaliar quais são os elementos intervenientes do porto, porque esses são os elementos muito importantes também. Com quem que você vai lidar no seu dia a dia dentro do ambiente portuário, né? Então, precisa conhecer quem são esses entes, a gente fala um pouco da segurança operacional e dá alguns insights ali, que é quando a gente conclui o capítulo. Esse é o maior capítulo do livro, é esse, que trata da questão, efetivamente, da operação portuária. E o 8 é do doutor Agripino. O Agripino, exatamente, o doutor Agripino, que tratou a questão da regulação, né, aí a regulação e concorrência. Quando a gente convidou ele para participar com a gente, justamente a ideia era ter um capítulo que tratasse a questão do direito marítimo, né, e portuário, e aí ele propôs, então, escrever sobre esse tema. A gente concordou, a gente achou que era um tema importante, ele escreveu, falou sobre isso, dentro da questão jurídica, baseado nas leis, né? Então, para os advogados, recomendo ler, é um capítulo muito interessante, né? Ele invoca várias leis, uma série de coisas relacionadas ao setor. Eu acho que traz uma contribuição, uma luz muito interessante para o debate, né? Então, vale a pena conferir o capítulo 8. O 9, meio ambiente. Até tem uma pergunta aí, Newton. A gente estava falando do licenciamento ambiental, e o 9 justamente é o meio ambiente e gestão portuária, apesar que o 10 também, né? Sustentabilidade. E aí eu ia até comentar no 10 sobre os indicadores, né? Que fala sobre vida, né? Deve ser esse capítulo. O capítulo 9 foi escrito pelo professor Dirceu, que também é um professor aqui da UF, de Cis Silveira, né? E ele apresentou bem essa questão ambiental, né? Focado exatamente na questão ambiental portuária, né? Ele trabalhou 25 anos na Petrobras, terminais, né? Ele tem uma vasta experiência das operações que envolvia principalmente transporte de derivados, né? E isso envolve uma questão ambiental muito severa, né, muito forte, porque você não pode ter derramamento de petróleo, você tem que controlar uma série de variáveis ambientais. Então, ele trouxe para a gente essa contribuição do ponto de vista do porto, dentro da sua preocupação com a questão ambiental, né, focada também de olho sempre na questão do que se prevê dentro do licenciamento ambiental. Então, quando nós o convidamos também, foi para que ele trouxesse essa visão de quem já trabalhou, quem operou e sabe da dificuldade do dia a dia, como é você gerir um terminal, né, principalmente que trabalha com carga perigosa, né, porque você está trabalhando com derivados de petróleo, é uma carga altamente perigosa, e você tem que ter um planejamento ambiental de uma maneira muito boa. Então, o professor Dirceu tratou com bastante excelência esse capítulo. No capítulo 10, né, que é o capítulo da professora Vanessa e do professor Hilton, né, o professor Hilton é da UF e a professora Vanessa é do Cefet de Angra, eles trataram a questão da sustentabilidade portuária, mas do ponto de vista dos indicadores. Então, como eu monitoro os parâmetros de sustentabilidade portuária e quais são os indicadores que eu posso utilizar, né, para que eu possa ter um controle do ponto de vista de sustentabilidade, né? Então, se a gente olhar, são dezenas de indicadores que você pode monitorar. Por exemplo, você pode monitorar a qualidade de água, você pode monitorar ruídos, emissões atmosféricas, emissões dos veículos, consumo de combustível e emissões, né, dos veículos que circulam dentro do terminal, consumo de água, consumo de energia elétrica. Tudo isso entra dentro dos parâmetros de você fazer uma avaliação do ponto de vista de sustentabilidade, se o terminal ele utiliza fonte de energias renováveis, coisas nesse sentido. Então, a gente procurou trazer essa contribuição também, porque
já existe o termo Green Port, né, que é o termo de portos verdes, né, que vem incorporar dentro do setor portuário esses conceitos do ponto de vista de uma sustentabilidade num nível maior, né? Então, por isso que a gente escreveu esse capítulo justamente para trazer essa contribuição para quem tem um terminal e falou o seguinte, oh, não, chegou agora, eu quero melhorar o meu controle do ponto de vista dos critérios de sustentabilidade. Tem um capítulo ali que norteia ele vai poder começar a medir e implementar esses indicadores passo a passo. E como você bem comentou, o IDA é uma grande contribuição que a ANTAC deu, né, para o setor, já fazem mais ou menos 8 anos que existe o IDA, que é o Indicador de Desempenho Ambiental, né? Isso é muito bacana, porque com o IDA você consegue ter hoje um parâmetro, né, de como está a avaliação do ponto de vista ambiental dos portos, tem os prêmios, né, que os portos recebem, né? Inclusive em 2017 nós fomos agraciados com um paper baseado nesses indicadores, eu, o Hilton, a Vanessa, nós fomos um dos finalistas do Prêmio ANTAC, né, de sustentabilidade, ficamos bastante felizes aí por termos sido agraciados com isso. E isso vem mostrando também essa importância de como a sustentabilidade portuária ela é importante, né? Então, a gente procurou tratar isso nesse capítulo com bastante cuidado e servir de norte, um guia para os leitores, né? É muito interessante essa parte do IDA, né? Aliás, foi o meu trabalho no curso que fez agora. Aí o Porto e o desenvolvimento econômico, social e ambiental na região amazônica. Olha que interessante. Esse capítulo foi escrito pelo professor Renan. O professor Renan, ele é do Ciaba, lá do Pará, né? E ele é um professor que é muito professor da área do direito, né? Então ele é muito focado nessa questão amazônica, até por estar na região amazônica, e deu uma grande contribuição, né, do ponto de vista não só legal, mas também do ponto de vista da percepção das comunidades ribeirinhas, né, na percepção das pessoas que estão ali vendo o desenvolvimento portuário e vendo como isso reflete do ponto de vista da importância do ponto de vista econômico, né, e também com a questão do meio ambiente, né, com essa interação do meio ambiente, que seja de uma maneira harmônica e que seja propício para o desenvolvimento do país, né? Então, é um movimento que a gente está vendo hoje acontecer, né? A maioria dos novos terminais estão sendo instalados na região amazônica, né? Então, isso é uma coisa muito boa para aquela região que por muito tempo ficou desassistida, né? E agora você vê a pujança do transporte chegando lá, e esse capítulo ele trata e faz essa abordagem também de uma maneira bem, bem interessante. É o Arco Norte, né, Newton? Isso, a região do Arco Norte está crescendo muito, né? Envolve ali, basicamente, os estados ali de Rondônia, né? Pará, o Amazonas, também envolve a questão do Amapá, né? Maranhão, né? Que são ali estados que estão ali na área de influência, Tocantins, né? Até um pouquinho do sul da Bahia ali, do norte da Bahia, também acaba entrando nessa, que o pessoal chama de Matopiba, ali nessa região ali do Arco Norte, né? Mas que tem um peso muito, muito importante aí agora com esse vetor de transporte indo para a região norte e nordeste do Brasil, né? E o capítulo 12, as mudanças climáticas e a atividade aquaviária. Muito bacana esse capítulo também. Esse capítulo foi escrito pelo Marcos Maia, que foi o gerente de meio ambiente e sustentabilidade da ANTAC, ele que escreveu esse capítulo, né? Que é um fenômeno que a gente já vem acompanhando, né? Quer dizer, quem trabalha com sustentabilidade está vendo que as mudanças climáticas elas estão aí afetando todos os setores e não diferente o setor portuário, né? Existem algumas projeções, né, com o aumento do derretimento das geleiras, né? Algumas regiões onde você tem terminais portuários hoje, daqui 20, 25 anos, pode ser que elas fiquem submersas, né? Então, é muito importante para o planejador ter ciência disso, né? Já mapear esses riscos e procurar previamente ter medidas de contenção desses riscos, de modo que ele garanta ali a sua operação, mesmo que esteja diante de alguma dessas mudanças climáticas. Isso vai exigir melhoria de infraestrutura, né? Isso vai exigir um pensamento proativo
para estar preparado para essas mudanças climáticas que estão chegando e vai afetar também o setor portuário, né? Depois vem o capítulo 13, né, Newton? Relação Porto-Cidade, que também foi você que escreveu, né, Newton? Só para alguns não estavam no começo, 45% do livro foi o Newton que escreveu. Quando a gente planejou o livro, né, a gente planejou ele, aí ele foi indo, foi saindo, eu falei, bom, tem uma lacuna aqui, preciso de alguém que contemple essa lacuna, e aí a gente montou a estrutura e ficou muito legal, e todos os coautores ali ajudaram a gente nesse projeto, e aí ele ficou grande desse tamanho, mas eu acho que uma contribuição interessante. Esse capítulo, a relação Porto-Cidade, é um tema que a gente vê isso diariamente, né? Quer dizer, é uma preocupação, né, que fora do Brasil ela começa a partir da década de 90 a se discutir esses problemas da relação Porto-Cidade, né? E no Brasil a gente começou agora, né, vamos dizer, há uns 10 anos, discutir mais esse fenômeno, né? Porque as cidades praticamente engoliram os portos, né? Então, os portos hoje, pega o caso do Porto de Santos, por exemplo, tem dificuldade para crescer o Porto de Santos, porque a perimetral está ali linkada com a cidade, e todos os conflitos possíveis do porto e da cidade, eles acontecem, não só ali, como em outros lugares do Brasil também. Né? Então, isso não é um fenômeno só nacional, né? É um fenômeno internacional. E aí, como que você faz para ter essa convivência harmônica? Então, é isso que a gente discute no livro, desse capítulo, o que outros países usaram de estratégias para mitigar os problemas dessa interação na relação porto-cidade, o que eles implementaram, né? E como também se tem a percepção dessa relação entre o porto e a cidade, que ela pode ser profícua, né? Se todos ali fizerem um certo esforço para mitigar essa problemática. Então, esse capítulo a gente busca tratar isso, trazer exemplos práticos, por exemplo, do Porto de Leixões, em Portugal, o que eles implementaram. Em 2012, eu tive no Porto de Long Beach, nos Estados Unidos, fomos lá para acompanhar exatamente o programa deles de sustentabilidade, eles mostraram para a gente como que é a interação deles Porto-Cidade, eu retrato no livro um pouco de como foi essa experiência lá com o pessoal de Long Beach, né? Enfim, nós participamos também em 2012, 2013, agora já não lembro, do Greenport Conference, né? Greenport Conference, então uma conferência só de portos verdes, e a temática-chave também era a relação porto-cidade, como mitigar os problemas da relação porto-cidade. Né? Então, os indicadores que foram estabelecidos pela Europa, do ponto de vista de sustentabilidade e melhoria ambiental no porto, tem uma influência muito grande dessa relação porto-cidade. Por exemplo, redução de ruído, redução de resíduo, redução da poluição atmosférica. Tudo isso teve como mote principal mitigar os impactos sobre as pessoas que vivem no entorno do porto. Então, a gente traz isso como dicas e dá uma série de dicas para que os administradores, os gestores possam tirar como exemplo do que os outros fizeram e implementar, eventualmente implementar aqui no país. Então, foi isso que a gente tentou retratar. O 15, aliás, o 14, né? As etapas inerentes à inteligência portuária. Esse foi um capítulo muito, muito bacana que a professora Ingrid Zanella, né, da Universidade Federal de Pernambuco, ela deu uma contribuição muito legal com esse capítulo, porque ela discute muito a questão da inteligência portuária, já mais olhando do ponto de vista, já preparando o terreno para a inovação, né? Então, ela mostra como que não só aqui no Brasil, mas outros países já estão olhando essa questão, né, de como agregar mais valor à atividade portuária em si. Né? Então, esse capítulo ele trata especificamente disso, né, mostrando, né, quais são os passos, quais são as etapas, como as inovações são importantes dentro desse ambiente. Né? Então, ela discute isso com bastante profundidade também. É um capítulo muito legal, que vale a pena ler esse capítulo dela também. O 15, inovação no sistema portuário. Esse capítulo foi escrito pelo professor Antônio Iacono, né, um grande amigo meu. Ele era meu colega na UF, agora ele foi para a USP, ele está lá no campus de Lorena. E a gente trabalhava junto, né, na UF, discutindo muito essa questão de inovação, e aí foi uma questão proposital que eu
fiz para ele, falei, vamos fazer um capítulo em que você vai trazer os conceitos de inovação. O que é inovação na raiz? Vamos definir inovação e olhar isso para o Porto, como isso se aplica, né? Porque, às vezes, a gente vê, muita gente fala de inovação, mas sem a base. Então, acho que é importante a gente ter a base do conceito do que é inovação, o que é ambiente de inovação, né? Como que as inovações elas surgem, né? Isso contextualizado, fundamentado, né? E com a ótica, olhando do ponto de vista portuário, o que gerou as inovações mais recentes do ponto de vista no âmbito portuário. Então, isso que o professor Iacono tentou consolidar, teoricamente, mostrando esse fenômeno da inovação dentro do ambiente portuário, com ênfase também na questão da sustentabilidade, sendo a sustentabilidade um grande impulsionador para as inovações no ambiente portuário, né? Então, é muito bacana esse capítulo também. E o último, né, Newton? Portos do teu, né? Portos do futuro. Fantástico. Esse eu peguei o gancho tanto da professora Ingrid quanto do professor Iacono e escrevi um capítulo falando de portos do futuro, mas olhando daqui 25, daqui 50 anos, né? O que a gente pode, olhando as tecnologias que nós temos hoje, né? E olhando já o que se vislumbra do ponto de vista tecnológico para o futuro, como deverão ser esses portos do futuro? Então, a gente trata essa questão nesse capítulo, né, que a gente vai ter a indústria 4.0 dentro do ambiente portuário muito mais presente do que a gente tem hoje. Esse é um ponto que a gente coloca, né? Tem muita gente discutindo, a gente já tem o Porto 4.0. Bom, aí eu conceituo primeiro o que é indústria 4.0, né? Qual foi a evolução, né? Como começa lá desde James Watt, né, com o desenvolvimento da máquina a vapor, e todos os ciclos que a gente tem aí das revoluções tecnológicas, né, até a gente chegar na indústria 4.0, né, e até discuto um pouco essa questão se nós ainda estamos na indústria 3.0 no ambiente portuário, já estamos na indústria 4.0 e quais segmentos ele tem maior tendência dessas inovações, né, a gente vê grandes inovações surgindo no ambiente de terminais de container, mas o terminal de granéis também não fica muito atrás, a gente já tem muita inovação também, e olhando isso de uma maneira mais integrada, né, com o próprio conceito da indústria 4.0, como que esses equipamentos vão começar a se comunicar. E o uso de drones, né, o uso dessas tecnologias que a gente ainda usa de uma maneira muito incipiente no Brasil, né, mas isso tudo traz um novo ambiente que a gente entende de que os portos vão trazer, vão estar nos próximos anos, né? Uma coisa que a gente discute que eu acho que é muito, muito legal e a gente já precisa pensar nisso, e eu fiquei muito feliz recentemente de ver algumas discussões a respeito disso, né, que são os próprios navios autônomos, né? Da mesma forma que a gente teve o Uber, que ninguém imaginava que o Uber ia chegar e ia causar essa revolução que causou, a gente está vendo um movimento de várias indústrias fortes do setor, desenvolvendo seus projetos para navios autônomos. E o time não é muito longo. Daqui a pouco eles já vão estar por aí, né? Já tiveram testes de navios autônomos no Japão, que fizeram rotas China-Japão, fora da zona exclusiva, né, 200 milhas da costa entre os dois países, e a tripulação não colocou a mão no navio, ele foi sozinho. Quando ele chegou próximo à costa, que aí ele tomaram o controle. Então, essas tecnologias, elas já estão aí, elas estão sendo testadas, né? Estão se validando isso, né? E, enfim, são questões que são extremamente importantes que a gente discute, né? E aí, como que o Porto vai se preparar para isso? Para receber um navio autônomo? Então, a gente precisa pensar isso. Tem uma série de coisas que a gente elenca aí, que a gente foi pensando, né? Toda a parte de comunicação, toda a parte de segurança, né? Qual é o aí vamos chamar de skills, né? Ou habilidades que o novo gestor vai ter que ter para lidar com uma situação como essa, né? Como serão os centros de controle? Então, muda tudo, né? E a gente não pode achar que isso não vai acontecer. Porque internacionalmente tem muito investimento nisso, então a coisa ela está acontecendo. Então, a gente tenta discutir isso bastante nesse capítulo. Tem até um fenômeno que eu coloquei aí, acho que no curso a gente até tratou um pouquinho disso, não me recordo agora, mas que tem um relatório da McKinsey que fala que em 2056 os navios de containers deverão transportar 50 mil TEUs, ou seja, 50 mil containers de 20 pés.
Então, você já imaginou que navio é esse? Que tamanho de navio? Se eles fazem os comparativos do tamanho do navio, a forma de operar esse navio vai ser completamente diferente da forma que a gente, no porto, do que a gente conhece hoje. Então, e isso é uma tendência, quando você olha o gráfico de crescimento do tamanho dos navios nos últimos anos, isso cresceu um comportamento exponencial. Então, não é incomum pensar que em 2050, 2056, nós teremos navios de 50 mil teus já chegando em alguns mercados. Aí a pergunta que vai ficar é o seguinte, nós vamos ter terminais onshore na costa ou vamos ter terminais offshore para receber esses navios e depois fazer um novo tipo de feeder de distribuição? Então a gente dá uma série de perguntas sem respostas, né, que talvez daqui 20, 30 anos nós teremos, mas a gente discute essa questão de Porto do Futuro dessa forma. Então eu acho que foi um capítulo vamos dizer assim, provocador, né, para que a gente pense. Né, a missão do professor é fazer os alunos pensarem, né, os leitores pensarem. É isso que a gente quis fazer. É o estímulo, né, Newton? É o estímulo. É isso, exatamente. E é muito importante isso que você falou, porque assim, é importante ter uma visão sistêmica, uma visão holística de tudo, né? Para poder realmente até tomar decisão no que fazer hoje e pesquisar o que vai acontecer no futuro, enfim. Newton, nós estamos com o tempo super apertado. Eu só queria fazer um comentário. Eu queria que você falasse sobre como adquirir o livro, né? Tem dois tipos. Isso, a gente tem o livro digital, esse já está disponível, o livro digital. Ele está sendo comercializado pelo Hotmart, esse livro foi lançado pela editora Conceito Atual. Né? Depois, eu não sei se a gente consegue colocar o link para os alunos ou para os interessados aqui, podem já adquirir a versão digital, foi lançado o ano passado, dezembro do ano passado, e a partir do mês que vem, provavelmente, nós já teremos aí a versão impressa, que a editora já está preparando a versão impressa. E aí ela até colocou um formulário de reserva, porque já tinha muita gente querendo a versão impressa. Então, o primeiro lote elas estão reservando para ver quem são os interessados. Então, nos surpreendeu muito assim o interesse sobre o livro, foi bem legal. Acho que a gente está trazendo uma contribuição boa para o país, para os alunos, enfim, para os profissionais, para todos os interessados. Não, tá super atual, né? E tem pouca bibliografia nesse sentido, né, Newton? A gente sabe disso. Newton, eu só queria que você fizesse o encerramento, então eu agradeço muito a sua participação, assim, o meu convite, né? Você ter aceitado, e eu acho super importante porque é um assunto que tem que ser divulgado enfim. E agradecer aos participantes também. A gente teve uma boa audiência aí, os comentários todos. Tem bastante fã seu aí, viu, Newton? Eu vi alguns amigos aqui que deram, falaram palavras bem bacanas aí, todos vocês, muito obrigado. Estou vendo aqui, está aqui na minha tela o Genaldo. O Genaldo foi meu colega de turma, meu grande amigo aqui. E eu tenho o seu livro, Arte Naval, que você me deu em 2002, está guardado, você sabe que eu uso ele sempre. Obrigado, meu amigo. Que coisa boa. E eu deixo aqui, então, um grande abraço aí para todos que estiveram aqui conosco, né, que nos ouviram. Eu acho que o grande objetivo sempre de um escritor, ou do grupo de escritores, é que as pessoas leiam os seus livros, né, e julguem, né, tente absorver o que for de bom, né, para si, né, e as críticas também, elas que sejam construtivas para que a gente possa melhorar numa próxima versão. É isso aí, eu sou muito grato a você, Marta, também, aí, pela oportunidade, convite que você fez. Eu estou à disposição de vocês, se vocês precisarem de mim, tá bom? Muitíssimo. Lembrando que eu gostaria de agradecer também, só mais uma coisinha, gostaria de agradecer também a todos os autores que contribuíram para conosco e também para os depoentes, que foram vários colegas nossos aí dessa longa caminhada que deram seu depoimento sobre a sua vivência dentro do ambiente portuário. Então, o livro tem essa característica também de trazer para vocês a vivência de quem está dentro no dia a dia. Eu vi, tem um capítulo, inclusive, né? Só sobre depoimento, né, Newton? O capítulo é o 17º, né? O último capítulo são 10 depoimentos de profissionais do setor falando da vivência, da experiência dele dentro do ambiente portuário. Eu vi, tem um lá que fala assim, noite sem dormir. Noite sem dormir. Esse é o Guilherme Peixoto, ele narrou Noite Sem Dormir, exatamente isso. Os desafios de quem está dentro do setor, e aí ele colocou ali para a gente, foi muito gratificante também.
Essa é uma coisa que sempre os alunos e os interessados, professor, onde eu encontro algum material falando de quem vive isso? Eu falei, então nós vamos colocar no livro. Newton, eu vou encerrar, porque senão eu perco tudo aqui, eu tenho que salvar isso, senão eu me atrapalho. Tá bom, Marta, Newton, obrigado, viu? obrigada a todos. Grande abraço, tchau, tchau.